pontualmente 11 horas. E esse programa hoje está muito quente para começar a semana. Dia 9 de janeiro, segunda-feira. E as notícias de final de semana foram tantas que a gente vai começar pelo Rio mesmo. Depois a gente vai espalhando aí pelo Brasil. Notícia da delação premiada do senhor Paulo Magalhães Pinto, também conhecido como Paulinho. Paulinho confessou que a lancha, que não poderia ser dele, não é dele. Que a lancha, conforme desconfiava a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, é mesmo de Sérgio Cabral. Lancha avaliada em 5,5 milhões de reais. E agora, Cabral? Dizem que o Paulinho está falando muita coisa. Bota a cara do Paulinho aí. Bota ele aí. Esse é o Paulo Magalhães Pinto. Esse cidadão aí está entregando, ele que era um dos laranjas do Cabral, vários detalhes, entre eles a lancha, né? Essa é a lancha. A lancha de 5,5 milhões que estava em nome dele, mas que na verdade pertencia a Sérgio Cabral. Ixi! Isso já não é mais novidade. Mas virão outras coisas por aí. Eu, se fosse interrogador, eu perguntaria o seguinte para ele: o Beltrame te pagava mesmo aluguel para morar naquele apartamento? Bota a cara do Beltrame aí, ó. Porque eu sempre desconfiei que tinha uma laranjada ali. Negócio meio, né, estranho. Olha, Beltrame. Pose de Sherlock Holmes. Morando na casa de um laranja e não sabia. Ou então preferia não ver. O que é isso? Ah, o registro do local onde ele morava. Aquele apartamentozinho, né? Coisinha feia. Na zona sul do Rio de Janeiro, um dos endereços mais nobres do Rio de Janeiro. Desconfio que esse apartamento também não é dele. Eu acho que o apartamento é do Cabral. Agora, senhores investigadores, prestem atenção. Felipe vai comentar esse assunto aqui daqui a pouco no programa. O homem do boné vai dizer que a Operação Lava Jato encontrou referências ao Marco Antônio Cabral e ao Pezão nas anotações da corrupção. Isso quer dizer que pode ser um indício de uma tentativa de tirar o assunto do Rio e levar para o foro privilegiado. Porque o foro privilegiado do deputado federal, esse que está na tela, ele jovem, falando ali ao lado do sorridente desgovernador Pezão, é o Supremo Tribunal Federal, ele é deputado federal. Já o do sorridente desgovernador é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Ambos, onde o Cabral tem alguma influência, não diria muita, mas alguma influência. E ele está doidinho para sair das mãos do doutor Marcelo Bretas e nem cair na mão do Moro. Engraçado, não? Agora que vê aparecer a história do Pezão. Há quanto tempo, Luiz Felipe Melo, eu e você estamos falando aqui que o Braguinha é homem do Pezão, não é do Cabral. Bom dia, Felipe. Bom dia, Garotinho, bom dia a todos. É verdade, há vários anos no blog do Garotinho vem sendo denunciado
as ligações do Braguinha. A gente já falou aqui no programa também. O Braguinha era subsecretário do Pezão, era o homem que cuidava de todos os contratos, de tudo na secretaria. E agora, embora a imprensa o tempo inteiro diga que ele era secretário do Cabral, ele foi secretário no finalzinho do governo Cabral, porque durante a maior parte do tempo ele era subsecretário do Pezão, que era o verdadeiro secretário de obras, que acumulava com a vice-governadoria na gestão de Sérgio Cabral. E a Operação Calicut, como você disse, nas contabilidades que foram apreendidas com o caso Emanuel Miranda, o Avestruz e com outros operadores, aparecem repasses tanto para o Pezão quanto para o Marco Antônio Cabral. E não custa lembrar que isso já foi divulgado pela Procuradoria do Ministério Público Federal, que atua na Operação Calicut, que nessas contabilidades também já havia sido descoberto, já foi noticiado, que era pago, todas as despesas da família Cabral eram pagas pelo Avestruz, inclusive da ex-mulher. Pelo Avestruz e pelo Bezerra. E pelo Bezerra, exatamente. Luiz Carlos Bezerra e o caso Emanuel Miranda, o Avestruz, que pagavam as despesas, inclusive da Suzana, ex-mulher e mãe do Marco Antônio e do João Pedro. E há também um e-mail que foi apreendido, é bom lembrar, onde o João Pedro, que é outro filho do Sérgio Cabral, cobra do Avestruz, mas só foi depositado, só tem 675 mil e não se sabe. Só 675 mil. Só isso, filho. Uma aplicação feita no Citibank, aqui no Rio de Janeiro. E o João Pedro é aquele que tem 12 cavalos de raça. Que 12? Não, ele tinha 12 pelo menos que foram tirados do Itaiangá Golf Club. Eram 12 cavalos que ele usa. A informação que eu tenho, ele tem 36 cavalos, em média cada um custa R$1 milhão. Então por aí você vê. No caso do Itaiangá, ele tinha 12 porque ele concorria, né? Ele disputava saltos hípicos. Como não se deu bem nessa área, né? Nesse esporte, passou para o polo equestre, aquele esporte que os competidores vão montados no cavalo com um taco e tentam fazer o gol. É inclusive conhecido como o esporte dos reis, né? Que os reis antigamente jogavam polo. E ele tem 12 cavalos, como você disse, são cavalos que chegam a ser avaliados em R$1 milhão cada um. Estavam no Itaiangá Golf Club e 3 dias depois do Cabral ser preso, foram levados para um aras na Serra. Não sei exatamente aonde estão agora os cavalos. Então, se investigarem a contabilidade, vão chegar também aos cavalos, porque de onde surgiu o dinheiro para comprar tantos cavalos de raça, né, garotinho? Isso aí é uma farra. Cavalo de raça, joia, mansão em Mangaratiba. Tá ficando rico, lanchas, casas no exterior, contas do exterior. Ó, daqui a pouco eu vou botar um discurso que eu fiz em 2012. Passou 2013, ninguém tomou providência. 2014, ninguém tomou providência. 2015, ninguém tomou providência. Em 2016, no finalzinho do ano, vieram tomar providência. Vocês vão ver o que eu falei em 2012, que agora falar do Cabral virou moda. Até aquele pessoal que protegia o Cabral, que qualquer notícia, esse garotinho é um falador, né? Esse garotinho é um difamador. Vocês vão ver aí o que eu falei. E olha, que eu ainda fui muito modesto. Eu falei bastante coisa da tribuna da Câmara, mas no final eu disse, olha, eu espero que venha algum deputado do PMDB do Rio de Janeiro defender o governador aqui. É ruim. Ele é governador de vocês. Não apareceu umzinho. Umzinho. Vocês vão ouvir aí. Vocês vão ouvir aí. Ainda bem que eu não sou oportunista. Porque tem gente que quando o cara tá bem na parada, é só palmas pra ele. Aí quando o cara vai pro buraco, senta o pau. Eu não venho falando isso há muito tempo, quase que sozinho, solitário, denunciando essa máfia que se instalou.
no Rio de Janeiro. Já já eu coloco, mas antes eu vou dar o bom dia pra minha garbosa princesa de Niterói, Luciana Mesquita. Bom dia, Luciana. Bom dia, garotinho. Você pode participar aqui do Encontro Marcado deixando seu comentário aqui no @garotinhooficial no Facebook, ou então pode participar pelo nosso WhatsApp, que já está disponível, hein? Já está disponível. Então anote o número. O código é o 21 97268 3235. Eu vou repetir e vou colocar nos comentários lá também. 21 97268 3235. Você pode participar da pesquisa do dia, que hoje é a seguinte: você sabe dizer não? Fica com ressentimento, de culpa, fica chateado quando você se recusa a fazer um favor ou uma tarefa que você não conseguirá fazer, ou então até mesmo atender um pedido? Participa com a gente aqui, hein? Tanto pelo Facebook, pelo @garotinhooficial, e agora com o 21 97268 3235. E você pode participar também do nosso Twitter, né? twitter.com/blog do Garotinho. Entra lá porque você fica por dentro de tudo. Fica por dentro de tudo. Deixa eu chamar Tereza Godinho. Tereza, o que é que você traz de bom, Tereza? Ô, garotinho, bom dia. Bom dia. De bom mesmo, não tem muita coisa não, garotinho. Tem não, né? Tem não. Primeiro, ó, salário, sabe como é que é? Salário do servidor, a gente sabe que tá daquele jeito, que ainda não pagou tudo. A outra parcela vai ainda terminar essa semana o parcelamento. Nessa semana. Mas o governo vai cobrar o imposto, o IPVA dos carros dos servidores, sem parcelar, sem nada, sem dó nem piedade. Mesmo sem ter salário, vão ter que pagar. Não só o IPVA, como também em alguns municípios, o IPTU. As guias do IPVA começam a ser emitidas nessa quarta-feira, dia 11, e não vai ter nenhuma forma diferenciada de quitação para os trabalhadores que vêm recebendo salário parcelado, no caso, os servidores. De acordo com a Secretaria de Fazenda, não há qualquer discussão em relação a esse assunto. E para piorar, conforme eu falei, também está para chegar nos próximos dias o IPTU. Esse é do município. A Prefeitura do Rio, por exemplo, disse que não há qualquer discussão sobre um eventual perdão nos juros ou no parcelamento maior para os servidores estaduais, mas não descartou a possibilidade de discutir o assunto. Desse assunto, não, olha, a pessoa não está recebendo, não tem como pagar 100%, não tem como pagar na data, então vamos tentar remanejar essa data, ver uma nova data para pagamento, enfim. A Receita sempre foi reservar boa parte do 13º dos pagamentos para pagar o IPTU, para pagar IPVA, o 13º dos servidores, eles guardavam para isso. Como não aconteceu, não tem o 13º, como é que eles vão fazer? Inclusive, garotinho, o adicional de férias dos professores, que sempre é pago no mês de janeiro, esse ano não vai sair e o governo estadual já avisou que não há previsão para este pagamento. Ou seja, não é uma boa notícia, né, garotinho? Uma péssima notícia. Pois é. Agora eu publiquei, sabe, Tereza, no final de semana, uma entrevista que eu fiz com a Rosane Monteiro, nosso colega que já se foi, né? Publiquei no meu blog, publiquei no Facebook, aí apareceram aqui uns engraçadinhos para dizer, falar do Cabral agora é mole. E olha que aquela entrevista foi dada em 2013. 2013 ainda estava no auge, né? Agora vocês vão ver aí o que eu falei a respeito do Sérgio Cabral, ao vivo, na TV Câmara, em 2011. Isso para vocês verem o seguinte: vocês não estão lidando com uma pessoa que não tem visão de futuro. Eu avisei, tá certo? Depois não vai dizer, não, o garotinho está falando, está se aproveitando da situação. Eu não. Enquanto muita gente estava quieta, inexplicavelmente o Ministério Público Estadual estava quieto, Ministério Público Federal estava quieto, Polícia Federal estava quieta, Polícia Civil nem se fala, ia prender o chefe, não podia, né? Mas eu estava ali, enquanto muitos deputados que se dizem de oposição estavam quietinhos.
Eu até estranhava o comportamento do Chico Alencar, que não subia na tribuna para falar nada do Cabral. Veja o que eu falava, preste atenção. Conceda a palavra ao ilustre deputado Antony Carotinho. Sua Excelência expõe de 7 minutos na tribuna. Senhor presidente, meus colegas deputados, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E de alguns meses para cá, o Brasil está descobrindo outro Cabral. Para usar uma expressão muito conhecida dos deputados, nunca antes da história desse país se viu um governo tão corrupto no Rio de Janeiro como o atual governo do senhor Sérgio Cabral. Apesar da blindagem das organizações Globo e da mídia comprada a preço de ouro, cada vez mais aparecem as entranhas da podridão feita no atual governo estadual. É bom deixar claro, senhor presidente, que eu rompi com o senhor Sérgio Cabral nos primeiros dias do seu governo, seu primeiro mandato como governador, por discordar das atitudes e dos caminhos que ele havia tomado. Senhor presidente, eu não gosto de fazer acusações sem prova. Por isso eu quero aqui da tribuna declinar que abro mão da minha prerrogativa de deputado para ser processado por qualquer uma das coisas que vou dizer hoje aqui, neste plenário. Na Secretaria de Saúde, deputado Inocêncio, está instalada uma quadrilha. Compram remédios em empresas localizadas em paraísos fiscais. A última agora, descobriram compras de remédios no Caribe. Deputado Trade, superfaturamento no aluguel das UPAs. Já há um procedimento aqui na Procuradoria-Geral da República, porque o dinheiro é do SUS, é dinheiro federal, e o governo federal tem a obrigação de investigar a aplicação desse recurso. O subsecretário, um dos laranjas do senhor Sérgio Cortes, secretário estadual de saúde, foi posto para fora da secretaria, mandato de busca e apreensão na sua casa, afastado do cargo, porque autorizou reformas de carros de combate à dengue por preços que dariam para comprar uma frota inteira de automóveis. E o Tribunal de Contas do Estado o denunciou e ele foi afastado. E o secretário Sérgio Cortes, que quase virou ministro da presidente Dilma. Eu tenho em mão, senhor presidente, a escritura da casa que ele adquiriu. Olha, é de fazer inveja. Uma cobertura duplex na Avenida Borges de Medeiros, de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, comprada em dinheiro, como consta aqui, em espécie, R$1.300.000. Como é que o cidadão chega com R$1.300.000 em dinheiro? Qual a origem desse dinheiro? O secretário não ganha para isso. Tem mais. Agora o escândalo de 100 milhões pagos a cooperativas prestadoras de serviço do governo do estado, à Secretaria de Saúde. 4 cooperativas receberam 100 milhões. 3 funcionam no mesmo endereço, na cidade de Saquarema. Eu mandei fotografar, não tem nada lá. As fotos aqui estão no meu poder. Uma salinha, 100 milhões de reais. A principal doença do Rio de Janeiro hoje é a corrupção. Agora vamos à educação. O governo do Rio de Janeiro colocou o estado em penúltimo lugar no ranking
da educação brasileira. Não bastasse isso, acredite, senhor presidente, eu estou aqui com os contratos e está alugando aparelho de ar-condicionado para colocar nas escolas. Aluguel de aparelho de ar-condicionado. Aluguel. Quem é que aluga aparelho de ar-condicionado? E agora o mais importante, o sistema de informática. O sistema de informática está sendo implantado nada mais, nada menos que pela Investiplan. Aquela que foi a principal articuladora e doadora do mensalão do Arruda. E o dono da Investiplan é sócio de Jorge Pisciani, braço direito de Sérgio Cabral. Eu poderia falar mais, senhor presidente. E os incentivos fiscais, 50 bilhões em incentivos fiscais. Ora, são importantes, eu também dei incentivos fiscais. Mas veja, senhor presidente, olha o que eu vou lhe dizer aqui. Incentivo fiscal para termas. Para não dizer que eu não estou dando nome, Termas Monte Carlo e Solário. Incentivo fiscal para motel. Incentivo fiscal para Enoteca Fazano. E ainda burlando o decreto do salário mínimo, para incluir o vinho do Fazano, botou vinho na cesta básica. Os trabalhadores do Rio de Janeiro são o único do Brasil que podem ter vinho importado da Fazano na cesta básica do Sérgio Cabral. Poderia falar mais, senhor presidente. Os contratos da ex-esposa do governador, que saiu hoje já o divórcio dos dois, com o metrô, ela, esposa do governador, advogando para concessionárias do Estado, que é proibido por lei. O metrô, a Supervia, que cuida dos trens, o Grupo Facility, que tem 1,5 bilhão de contratos com o governo do Estado. Tem mais, senhor presidente. A frota de viaturas da polícia foi terceirizada. A empresa Júlio Simões, um pouquinho mais de tempo, tolerância comigo, é tanta corrupção que esse tempo não dá. A empresa Júlio Simões, senhor presidente, cobra pelo aluguel de um carro de polícia terceirizado, o que em 6 meses daria para comprar um carro 0 quilômetro. Está tudo documentado. Nós não estamos fazendo denúncia aqui sem documento. E o braço direito dele, o seu Wilson Carlos, amigo de infância, seu chefe de gabinete, o que foi encontrado dele agora? Deputado Nelson Trade, Vossa Excelência estava presente, Fábio Trade, Vossa Excelência estava presente quando eu fui contra aquele projeto lá na CCJ de remeter dinheiro para o Brasil. Esse cidadão aqui, o Wilson Carlos, foi encontrado na Operação Castelo de Areia. Vou concluir, senhor presidente. Muito dinheiro dele, o seu Wilson Carlos, em paraísos fiscais. Agora, com essa lei que a Câmara quer aprovar, ele poderia devolver pagando 5% de imposto. Isso é um escândalo, não podemos aceitar uma situação dessa. Eu poderia, senhor presidente, falar muito mais, mas eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro começa a despertar e descobrir o novo Cabral. Agora, finalmente, depois de anos que eu venho denunciando aquela mansão maravilhosa que ele comprou em Mangaratiba, a revista Época resolveu saber dele como ele arrumou dinheiro para comprar a mansão. E olha a explicação, senhor presidente. Ele pediu emprestado aos seus assessores. O assessor dele, que ganha R$5.400, emprestou a ele R$54 mil. O outro que ganha, para terminar, o outro que ganha R$4.300, emprestou a ele R$45 mil. Eu nunca vi empregado emprestar dinheiro a patrão. É um gesto fantástico. Senhor presidente, eu espero com sinceridade e torço que algum deputado da bancada do PMDB do Rio de Janeiro venha a esta casa e rebater. Suba a esta tribuna para defender o governador Sérgio Cabral.
Espero que seja num dia que eu esteja aqui. O que eu estou dizendo, terça-feira estarei aqui. Agora eu tenho que embarcar. Senhores deputados do PMDB, venham porque eu tenho todos os documentos aqui. Venham defender o governador de vocês aqui. Muito obrigado. Francinha, estou esperando até hoje o deputado do PMDB, Felipe. Sumiu. Quantos anos? Desde 2011 até agora nenhum foi lá. 2011, eu falei do escritório da Adriana Anselmo, eu falei do Sérgio Cortes, eu falei do Wilson Carlos, eu falei de toda a maracutaia. Levou 5 anos. E agora então que nenhum deputado vai lá defender o Cabral. Agora eles dizem até que nem conhecem. Eles sabiam de tudo. Claro que sabia. Né? Claro que Foram sabia. grandes beneficiários. Né? Muitos comentários aí sobre a pesquisa do dia, Luciana. Garotinho, até tem comentário sobre a pesquisa. Rosemary Couto está participando aqui pelo WhatsApp. Ela é do Jardim América, está dizendo, depende do favor. Se for uma tarefa que eu não consiga cumprir, eu digo logo não. Agora tem muita gente falando sobre o vídeo, garotinho. Ah, é? É, por exemplo, o André Pinheiro. Garotinho, você tá melhor que Mandiná. Que isso? É verdade. Mandiná faz previsão. Eu faço constatação. Eu já sabia dessa safadeza. O meu dever era visto, constatado, não me calar. Às vezes me perguntam, poxa, garotinho, só foi uma perseguição danada. Mas tem que sofrer, ué, a gente fala, né? Aliás, eu queria responder aqui uma mocinha chamada Carla Viviane. Ela disse aqui, manda ele falar de Campos, onde ele e a sua esposa deixou a prefeitura falida. Não é deixou não, deixaram, tá? Primeiro, corrija isso em português. Segundo, não deixamos não. A Rosinha pagou tudo. Pagou o salário de dezembro antes de vencer. Pagou o 13º antes do Natal. Pagou tudo. Eu quero ver o que vocês vão se virar com esse prefeito aí que vocês elegeram. Roubado, diga-se de passagem. A eleição em Campos vai ser anulada, né? Vocês vão ver, espero que vocês vão ver. Rosinha fez um grande governo. Eu fui prefeito de Campos 2 vezes. Nas 2 vezes que eu não fui melhor do que ela em um mandato. A melhor prefeita que Campos já teve. Agora, claro, com a mídia dando cacete em cima dela, recebendo dinheiro, o jornal lá de Campos, a Folha da Manhã, para falar mal dela. Folha da Mentira, né? Tá bom, Francinha. Então, fica difícil, né? Pessoas que não têm consciência política, que não entendem nada, ficam repetindo igual papagaio de pirata. Me diz, quem fez mais escola que Rosinha? Quem fez mais creche que Rosinha? Currupaco. Quem foi que tirou mais gente que morava na beira da estrada e deu casa do que a Rosinha? Ninguém. Então, Cristiano, desculpe aí, mas eu lamento a sua fraqueza de acreditar sem raciocinar. Porque a pessoa boa é o seguinte, você conta uma história, a pessoa ouve a história, analisa, vê se tem sentido e diz, tem sentido. Ou não, isso aí é fofoca. Isso é fofoca. Agora, o Felipe, o Moreira Franco deu uma entrevista que, desculpe o termo, jogou no ventilador geral. O que houve com o Moreira Franco? Moreira Franco, um homem tão calmo. O pessoal até dizia que ele era manso, feito um gato angorá. Olha, o Moreira Franco foi infeliz na sua colocação, né, na entrevista à Folha de São Paulo deste domingo, né? Onde, perguntado aí sobre a situação do Michel Temer, desse alto índice de reprovação, a desconfiança da sociedade cada vez maior em relação ao seu governo, aí ele deu a definição do que para ele está acontecendo. Entre aspas, uma mulher que se acha bonita e é achada bonita pelos outros tem uma vida muito mais confortável do que aquela que não se acha bonita ou a que não é considerada bonita. É o que isso, gente? Ou seja... O que ele quis dizer? Bem, ele quis dizer nas entrelinhas que o Michel Temer é a mulher feia, né?
Entendeu? Mas segundo ele, a mulher bonita tem vida mais confortável do que a mulher que não é bonita. Bem, ele não soube dizer, não soube explicar realmente o que ele queria dizer. Ou ele estava se referindo à mulher do presidente? Bem, só você estava comparando o Temer com a Marcela, né? Aí realmente é uma comparação que não dá pra... são anos-luz de diferença, né? A mulher do Temer é realmente uma mulher muito bonita, uma jovem de 33 anos e... Felipe, você tá de brincadeira comigo. Você quer parar do ponto de vista da beleza. Não dá pra comparar, não. Isso é... Agora... Comparar a Marcela Temer com a Dilma, francamente, é comparar um... não dá pra fazer comparação. Do ponto de vista da beleza, Calma, da estética. cocada. Eu tô falando do conteúdo. Agora, é curioso que... por que a Marcela Temer não dá entrevista, né? Não sei. A ordem do Palácio do Planalto, obviamente do Michel Temer, né? Para que, por enquanto, Marcela Temer não dá entrevista. Ela só fala através da assessoria. A assessoria diz o que ela quer dizer. Ou seja, é uma mulher bonita, mas que por enquanto não pode falar. E o Moreira Franco, na sua entrevista à Folha, ainda disse o seguinte: perguntaram a ele sobre as suspeitas que pairam sobre Michel Temer, essas citações... Tudo tranquilo. Na Lava Jato, ele disse assim, palavras de Moreira Franco: isso ainda não é verdade. Ainda não é verdade. Ficou no ar, né? Quer dizer, o Moreira Franco atrapalhou mais do que ajudou Michel Temer. Um mentiroso foi detectado. Eu quero mandar aqui um abraço pro pessoal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que tá assistindo o programa. Obrigado, tá? E obrigado também aqui ao Salomão Baixo Cordeiro. Garotinho sempre falou a verdade. Nem agora não. Sempre falou. Aliás, aquela entrevista que eu coloquei no programa hoje cedo, coloca de novo aí, Francisco. Porque muita gente assiste o nosso programa fora do Rio de Janeiro. Pode não ter visto o meu programa Fala Garotinho, que é mais cedo. E é em outro Facebook. Essa entrevista aí, eu adianto que o Cabral... ele tinha medo de ser preso. Eu dizia isso na entrevista. Felizmente, essa menina que fez a entrevista, que é uma pessoa sensacional, Rosane Monteiro, eu não sei o que houve com ela, parece que ela passou por um problema de saúde sério, né? Faleceu, mas ela fez a reportagem e ela foi uma das primeiras a ter coragem de me entrevistar, né? Coloca a entrevista, é um trechinho só. Primeiro, eu não concordo. Eu concordo que o Cabral é um cidadão que gosta de mordomias, gosta da boa vida, das farras, das noitadas, né? Dos prazeres da vida que são oferecidos aos governantes que deixam o poder subir para a cabeça, né? Isso é um ponto, isso é verdade. Agora, isto não pode ser usado para justificar o governo dele, que é um fracasso total. Cabral transformou o governo do Rio num balcão de negócios. Bilhete único. Quanto você acha que o governo do estado paga a FETranspor por ano de complementação do bilhete único? 700 milhões de reais. Quem é que faz o controle de quanto tem que pagar? O governo do estado ou as empresas de ônibus? As empresas de ônibus. Primeiro assalto. Segundo, o senhor Sérgio Cabral aprovou uma lei que permite o cidadão comprar precatórios, um deságio, e usar precatório para pagar dívida. Então você tem que receber um dinheiro do Estado, um precatório.
daqui a 10 anos. Qual o valor desse precatório? 5 milhões. Mas eu sou de uma empresa que tem que pagar imposto ao Estado. Aí eu chego para você e diz, escuta, você quer esperar 10 anos para receber 5 milhões? Eu te compro o seu precatório por 1 milhão à vista. Eu te dou agora 1 milhão, ao invés de você esperar 10 anos para receber. Aí você vende para mim. Aí eu pego o seu papel de 5 milhões que eu comprei por 1, vou lá e pago a dívida por 5. O Estado, o imposto. Você sabe quanto isso já prejudicou os municípios? 3 bilhões de reais. Quem é que financia a campanha dessa gente que está aí? São as empresas de ônibus. Essa gente, estamos falando de quem? Cabral? Cabral, Pisciani, Paulo Melo, Júlio Lopes, né? Eduardo Paes. Eduardo Paes. Eduardo Paes está livre dessa maldição no PMDB? Não estou perguntando se é santo ou não, mas dessa... O Eduardo Paes, ele achou que ia conviver com esse pessoal e não ia se contaminar. Mas não tem jeito. Se contaminou. De roubar também. Se envolver com essas coisas erradas. Só tem um jeito, você tem que sair fora disso. Ou você se contamina. Fazer o que eu fiz, sair fora. Entendeu? E com esse pessoal aí do PMDB não tem salvação. Nós tínhamos um projeto de educação, que era o programa Nova Escola. Qual é o programa do Cabral de educação? Botar refrigerado nos colégios, alugado. Refrigerado alugado. Nós tínhamos um programa bonito, programa para o esporte do Rio de Janeiro, que era o chamado Gol de Placa. As pessoas juntavam notinhas, R$100 em nota fiscal, e trocavam por uma raspadinha da lotérica e pagavam R$1 para assistir um jogo de futebol. Foi o programa Gol de Placa. Foi a época que os estádios estiveram mais cheios. Qual é o programa do Cabral? Não tem. O programa do Cabral é fazer aquele elefante branco que se tornou Maracanã, 1,5 bilhão, e entregar para o Ike Batista. Eu acho que o Cabral, ele tem consciência do que ele fez. E ele tem muito medo de ser preso. Ele sabe que essa possibilidade é muito grande. Preso, porque ele tem consciência do que ele fez. O Arruda, perto dele, é um inocente, coitado. Um ingênuo. Eu acho que, fazendo assim uma figura, uma metáfora, Cabral achou que o mundo era de chantilly e ele disse, eu vou comer tudo, eu vou me acabar nessa festa. É isso. Só pode, não ter outra explicação. Nós estamos reparando aqui, Felipe, que quando eu falei que Cabral podia ser preso, que ele tinha medo de ser preso, você viu qual foi a reação da repórter? Claro, preso? Preso? Parece que era uma coisa assim na época, impossível! Era inconcebível para a imprensa que isso pudesse vir a acontecer. Agora, eu passei o final de semana, eu até fiz um vídeo, mas eu não quis comentar muito. Eu passei o final de semana debruçado sobre os números do Estado e sobre as saídas para o problema do Estado. Tem saída. Quer dizer que de público aos funcionários do Estado do Rio de Janeiro, ao povo do Estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é altamente viável. São 3 conjuntos de medidas que precisam ser tomadas. Eu não vou explicar cada uma delas, mas são 3 conjuntos de medidas. Medidas que dependem só do governador, de mais ninguém. Eu diria que essas são as mais importantes. Segunda, aquelas que dependem de lei estadual. E terceira, aquelas que dependem de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Resolve tudo e o Rio de Janeiro volta a ter dinheiro em caixa para investir.
para fazer o que eu e Rosinha fizemos na nossa época. Obras importantes, como a duplicação da estrada Amaral Peixoto, de Tribobó até Maricá, ou como, por exemplo, a despoluição da Lagoa de Araruama, que ficou uma beleza, com aquela obra da duplicação da estrada de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia, que abriu o canal do Itajuru, ou como a ponte em Paraíba do Sul, a ponte em São Fidélis, a ponte em Campos, obras importantes para o Rio de Janeiro mesmo, botar para funcionar. A UESO, gente, o que está acontecendo na Universidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro é uma vergonha. É uma vergonha. A Universidade Estadual da Zona Oeste está acabando. A UERJ está acabando. A Universidade Estadual do Norte Fluminense está abandonada. Abandonada. A situação é dramática, seja na saúde, seja na educação, seja em que área for. Agora, não é uma responsabilidade fácil. Não é fácil. Porque vai ter que enfrentar algumas situações muito difíceis. Vocês querem ver uma situação que é difícil? Coloca na tela, Francinha, a reportagem muito bem feita. Aliás, eu sou fã dessa menina. Como é que é o nome dela? Isabelle o quê? Benito. Isabelle, olha, gosto muito das suas reportagens, tá? Tem aqui um fã, o garotinho. Coloca na tela a reportagem que ela fez sobre um assunto que precisa ser encarado no estado do Rio de Janeiro. Coloca aí. Juízes e desembargadores do Rio estão alheios a essa crise. Enquanto você aí está pensando o que gastar e se é servidor público com o que não ter o nome sujo na praça, que é nem com o que gastar, esse povo aí, sabe, tá muito preocupado não. Pior ainda, o Estado gastou em 8 meses, esse Estado falido, mais de 200 milhões de reais em auxílio moradia para juiz, em combustível e educação. É quase o mesmo valor que o governo gasta para manter o programa Renda Melhor, por exemplo. Daniel Penafirme vai te explicar. Penduricalho, você sabe o que é? São brincos, pulseiras, cordões. É bijuteria, colar, essas coisas. É, mas o termo penduricalho, que deixa a pessoa mais bonita, mais enfeitada, tem outro significado quando se trata de poder judiciário. Penduricalhos são como se tornaram conhecidos os benefícios que os juízes do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro recebem além do salário. Auxílio paletó, auxílio creche, auxílio combustível são apenas alguns deles que, se somados, podem fazer com que um magistrado receba por mês mais do que o dobro do seu salário. É bonito isso? Eu acho um absurdo. Eu acho que sai da população esse dinheiro. E a hora que a gente precisa deles, eles estão em greve. Só nos 8 primeiros meses de 2016, o Tribunal de Justiça do Rio gastou mais de 205 milhões de reais com os auxílios. É quase o mesmo valor do que o Estado gasta para manter o programa Renda Melhor, que o governador Pezão pretendia cortar por falta de dinheiro, mas foi impedido pelos deputados estaduais. Ao todo, o projeto beneficia 116 mil famílias de baixa renda, com auxílios que vão de 30 a 300 reais por mês. É verdade que o dinheiro para as verbas indenizatórias dos magistrados não vem dos cofres públicos, mas de um fundo especial do próprio TJ. Só que esse fundo é abastecido com dinheiro das custas processuais que as pessoas pagam quando entram na justiça. Ou seja, dá no mesmo. No fim das contas, é o cidadão que acaba pagando pelas regalias dos juízes. Segundo o procurador-geral da OAB no Rio de Janeiro, o alto custo dos processos acaba criando problemas para muita gente. Para ter, na verdade, um fundo especial do Tribunal de Justiça com 1 bilhão em caixa, naturalmente as custas processuais, as taxas judiciárias são as mais altas do Brasil. Isso faz também com que o cidadão, que é a pessoa mais interessada numa prestação judicial eficiente, célere, não vá ao judiciário. Quero mandar aqui um abraço pro repórter também que fez a matéria, o Daniel Penafirme, né? Fez uma matéria muito boa. Agora, isto não acontece só no judiciário.
outras instituições no estado, o dinheiro está saindo pelo ralo. Aí não tem dinheiro para a Faetec. A Faetec está, ó, aqui, ó, Aloysio, não, deixa eu ver aqui, ó, Célio da Paz. Fala aí o pessoal que tá reclamando que a Faetec tá destruída. Isso, tem até um perfil aqui chamado Faetec Teresópolis. Faetec está abandonada, cheia de mato, com cavalos andando soltos, onde circulam crianças e muito mais. Ainda querem acabar com tudo, garotinho. E aqui o Antão, essa eu vou passar pra você, Felipe. O Antão Carlos pergunta: garotinho, Cabral vai devolver o dinheiro que roubou? Na sua opinião, Felipe, como repórter experimentado, de 1 a 10, qual é a chance de Cabral devolver o dinheiro que roubou, Felipe? Olha, de 1 a 10, devolver a maior parte, eu acho que a chance é 0, né? Mas eu acredito que alguma parte do dinheiro de Cabral ainda será repatriado, ainda vão achar... Repatriado? Ainda vão achar alguma coisa e alguma coisa será devolvido aos cofres públicos. Infelizmente, eu pessoalmente não acredito que nem metade do que o dinheiro que foi desviado, foi usado na corrupção, vai ser devolvido, até porque uma parte também já foi gasta nessas farras por aí afora, entendeu? Vamos aguardar, né? O Bassi tá falando: garotinho, faz um seguro de vida, porque essa turma tem olho grande. Ô, Bassi, tem medo dessa turma não. Não tenho medo. Eu só tenho medo de 2 coisas na minha vida. Em primeiro lugar, de Deus. É isso que eu tenho medo, de Deus. Em segundo lugar, para falar a verdade, eu tenho muito medo da Rosinha. São 11h46. O Carlão tá falando aqui: garotinho, você deve repetir várias vezes que você e Rosinha pagaram os salários e os funcionários do 13º sempre em dia. Verdade, Carlão. Obrigado. Célio da Paz: bom dia, garotinho. Fala aí sobre a Faetec, que nós estamos largados. Luizinho Mendes: se não houvesse blindagem da mídia e divulgassem todas as falcatruas do Cabral, garotinho teria sido governador e o Rio estaria nos trilhos. Volta, garotinho. Volta, Rosinha. Obrigado, Luizinho. Desgraça pouco é bobagem pra minha vida. Júnior Azevedo: a Faetec acabou. Alan Silva: dá-lhe, garotinho, porque Jacarepaguá tá ligado. Paulo Barbosa: conte conosco. O Carlos Augusto tá falando: fez o emissário submarino. Você tem que falar. Verdade, fizemos também o emissário submarino. Garotinho, você foi e sempre será uma bênção para nós aqui de São Fidélis. É o Rosemarildo Teixeira. Tereza Godinho: está faltando água em Bangu, Tereza? Está, garotinho. O complexo penitenciário de Jericinó sofreu nessa semana, o fim de semana, com a falta de água. Segundo a SEDAI, a culpa é do aumento da demanda no presídio. E também uma tentativa de furto que provocou um vazamento, e aí a adutora que abastece o local ficou com deficiência, mas que o problema já será solucionado. No fim de semana foram pedidos carros-pipas para poder abastecer lá e conter um pouquinho essa falta d'água. A gente sabe que o presídio está super lotado, né, garotinho? Tem vaga lá para 27 mil e abriga mais de 50 mil presos. Então o negócio é complicado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que para solucionar o problema teve que pedir carro-pipa, aquela coisa que a SEDAI que eu já te falei, e os agentes penitenciários, com medo e já conhecendo com quem eles lidam todos os dias, já alertaram. Se a água não voltar hoje, do jeito que tem que ser, o risco de rebelião é iminente, é grande. Outra questão também, garotinho, lembra na semana passada dos menores infratores que receberam um indulto para passar o Natal e Ano Novo em casa, e aí não puderam voltar, que o DEGAS não estava em condições de receber as unidades porque não tinha comida, não tinha limpeza, não tinha nada, e aí a Justiça deu que eles teriam que voltar hoje até às 10 da manhã. Até o momento ainda não se sabe se eles já voltaram. Mas hoje cedo,
e eu estava vendo uma entrevista com um dos representantes do Zegase, e eles disseram o seguinte: ainda não foi normalizada a situação das unidades. Chegou um pouco de comida que não vai dar para todo mundo, e não sabemos se a Justiça vai liberar para que os menores então retornem às unidades. Talvez esse prazo seja prorrogado para que eles permaneçam ainda em casa até que se normalize a situação. Oi. Deixa eu dar uma gozada no Felipe aqui. O Júnior Azevedo vai dizer o seguinte, olha, é mais fácil as mães voltarem a ser virgens do que o Cabralzinho devolver essa grana que é uma boa colocação, sem dúvida alguma, né? Realmente vai ser difícil, mas eu acredito que alguma coisinha eles vão pegar, entendeu? Ô Tereza, hospitais municipais do Rio estão fazendo doente esperar 1 ano, é isso mesmo? Ou mais de 1 ano, garotinho. Tem especialidade que chega a levar mais de 1 ano para a pessoa ser atendida pelo médico e parar depois fazer o exame. É o caso de um aposentado, o seu Raimundo, que ele está com problema na visão e já tentou, ele foi a uma clínica da família. Lembra que o Eduardo Paz falava, não, que a saúde do município era uma beleza? O Alan Silva está perguntando aqui, pergunta para ela se ela acha que o Cabral está sem água. Ah, garotinho. Não, isso eu posso dar essa informação, garotinho. Porque na ala dele tem água, né? É que, na verdade, é uma parte do complexo penitenciário de Bangu que está sem água. A outra parte está com água. Então, ao que parece, a unidade do Cabral, essa está com água. O Alan Silva volta e diz, imaginem, aquele homem já fede tanto, sem banho. O pessoal não é mole, hein? Aí ele manda vir água mineral, né? Mineral. Aqueles galões. Homem adora uma mordomia, não viu como eu falei? Ele achou que o mundo ia acabar em chantilly. Fazer o quê, né? Na rebelião vão dar banho no Cabral. Esse pessoal também não perde uma, né? O Lorenz, nosso amigo Lorenz, justiça tem que tomar tudo da facção do Cabral. Segundo ele, viu uma reportagem falando o nome das facções criminosas dos presídios. Aliás, depois você podia dar aí, Felipe. E ele disse que faltou a FC, facção do Cabral. Tem várias aí, inclusive tem agora uma aqui que aqui no estado do Rio de Janeiro começou a ser criada em alguns presídios, que é o Povo de Israel. É uma facção que envolve presos que estão se convertendo ao evangelho, e aí criaram esse grupo, o Povo de Israel. Ok. São 11h52. Vamos para Luciana Mesquita. E daqui a pouco eu vou botar um vídeo para matar a saudade. Bota o vídeo que eu vou matar a saudade. Rola aí, Luciano. Garotinho, o Caio de Rio das Ostras deixou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Garotinho, se for um favor e pro bem do próximo, eu consigo fazer. Se eu recusar, a consciência pesa demais. Ele não consegue dizer não. Quem participou da pesquisa de hoje também, que é sobre isso, né? Se você vai sabe dizer não, dizer não, é o seguinte. Reclamando que você está falando pouco no programa. Então, fãs da Luciana, o programa é todo dela durante alguns minutos. 2 minutos, vamos lá, gente. O Edivaldo Chieta, de Rocha Miranda. Garotinho, se cuida aí, hein? Essas pessoas podem tentar algo contra a sua pessoa. Aproveita e manda um abraço aqui pros bombeiros civis aqui do Rio de Janeiro. O Thales Roberto Santa Cruz da Serra. Garotinho, bom dia. Caxias clama por sua volta, porque foi a melhor fase política que passamos. Foi com você, hein, governador? Olha, os bombeiros do Rio de Janeiro têm todo o meu carinho e todo o meu respeito. Quando houve greve de bombeiro aqui no Rio, ganhando uma mixaria, eu apoiei os bombeiros. Todo mundo se lembra disso, mas infelizmente um dos líderes do bombeiro, o Cabo Daciolo, né? Chegou na hora da eleição, ele foi apoiar o PSOL. Não entendi nada. Agora, garotinho, só fazer uma colocação sobre essa pesquisa que a Luciana Mesquita fez, do saber dizer não. O Cabral, por exemplo, ele não sabia dizer não. Não, né? Toda vez que alguém chegava com uma proposta para fazer uma negociata, ele não sabia dizer não. Não. Ele logo dizia, deixa comigo que é bom a beça. Tesouro. Era só questão de negociar os 5%, né? Vamos lá, Felipe, conta mais aí que você tá cheio de notícia pra falar. Olha, muita gente deve lembrar quem é o Julian Assange, o homem do Wikileaks, né? Que denunciou um monte de informações, documentos secretos dos Estados Unidos e envolvendo inclusive outros países como o Brasil. Ele deu uma entrevista no final de semana ao escritor Fernando Moraes, que tem um site, Nocaute,
E diz o seguinte: Michel Temer teve reuniões privadas na Embaixada dos Estados Unidos e forneceu informações políticas às quais muitos não tinham acesso. Não digo que ele tenha sido um espião pago, falo de outra coisa, de trocar informação por apoio político. Segundo Julian Assange, que vive há mais de 4 anos na Embaixada do Equador em Londres, porque está asilado como político, recebeu asilo político do Equador, então Michel Temer, para conseguir apoio para o impeachment da Dilma e para ele poder assumir a presidência da República, teria passado informações ao governo dos Estados Unidos. É uma situação meio complicada, garotinho. É por isso que o Brasil não vai para frente, não duvido, não duvido. Bom, eu te falei de uma conversa. Você falou, exatamente. Que eu tive com Michel Temer, tentando aconselhar a ele. Quem sou eu para dar conselho? Mas me chamou, eu vou falar, né? Só, acho que você está cometendo um erro. Primeiro vai ela, depois vai você, depois vai o Cunha. Não, primeiro vai ela, depois vai o Cunha, depois vai o Renan e por último vai você. Eu disse, eu não vou, porque eu tenho o apoio dos militares. O comandante do exército esteve aqui e me disse: presidente, o nosso exército é o de Caxias, não é o exército de Stedley, só precisa tomar uma providência. A imprensa está toda contra ela. Se ele me falando, né? Eu balançando a cabeça. Ó, tá vendo aqui? Isso aqui é um recado da embaixadora dos Estados Unidos. Eliana Ewald, na época. Isso. E que por coincidência foi a mesma que trabalhou no Paraguai quando tiraram o presidente do Paraguai de lá, o Lugo, né? Então, eu não tenho dúvida que houve muito interesse. Não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, não, porque nós ficamos no mato sem cachorro. Mas acho que o que devia acontecer, ele perguntou: e qual é a sua sugestão? Eu falei: vai lá, senta com a Dilma, os dois renunciem e convoque uma eleição direta para presidente da República. Aí ele disse: não, mas eleição direta, isso não vai dar. Não vai dar porque nem ele, nem o PSDB e nem o PT iam ganhar. Porque sabe, Felipe, sabe qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que as elites brasileiras não querem abrir mão de um pouquinho em favor do povo. É uma ganância que não tem mais jeito. E não tem jeito, tem que se investir na população para o país ter futuro. É por isso que eu gostava e continuo gostando muito desse cidadão que eu vou botar na tela agora, o senhor Leonel de Moura Brizola. Porque ele cobrava isso dos políticos brasileiros, cobrava principalmente daquelas pessoas mais ricas do Brasil. Presta atenção, olha que reflexão feita há tantos anos atrás, parece até que o Brasil não mudou. Mas presta atenção, ouça aí. Se está aí alguma coisa que nós podemos cortar dos ricos, devemos cortar tranquilamente. Podemos cortar para dar para as crianças. Vamos combater a sonegação neste país. Vamos tratar de fazer as economias necessárias para jogar grandes massas de recursos aí. Então, digo eu, escola integral da criança, em primeiro lugar, a criança brasileira não precisa de lei, precisa comer. Primeira coisa, precisa de comer, precisa de médico, precisa de dentistas. E precisa de um ambiente onde fique todo dia. Isto é o mais urgente, nós não precisaríamos nem de leis para isso. Para outro conjunto, nesse esforço, todos sim, os governadores eu acho que para juntar prefeitos, governadores, governo federal. Eu temo que esse dinheiro vá para o Banco Central, doutor. Acaba tudo no Banco Central. Este país é perverso. Isso acaba no bolso dos empresários, dos ladrões deste país. Podem crer, esse é um país roubado. Quem está sendo roubado são as crianças nesse país. Eu fico indignado quando eu vejo esse panorama, essa desumanidade e gente apodrecendo de amontoar dinheiro associados com negócios internacionais. Esse país não sairá desse problema enquanto não adquira vergonha. Esse país
não sairá deste problema enquanto não adquirir vergonha. Com essas palavras, bom dia, Luiz Felipe Melo. Bom dia, garotinho. Bom dia, Garbosa Luciana Mesquita. Bom dia, garotinho. Vocês ouviram a palavra? Vergonha. Gente, vamos defender o país. Vamos defender o país. O Brasil está acabando. As empresas brasileiras estão sendo destruídas. As nossas crianças estão morrendo. Tudo jogada na rua. Como dizia o professor Darcy Ribeiro, você vê que o Brasil está errado pelo seguinte: você passa na rua e vê criança abandonada. Você já viu uma vaca abandonada na rua? Logo aparece um dono. Essa vaca é minha. Um país que dá mais valor a qualquer coisa do que as nossas crianças está no futuro errado. Até amanhã. Garotinho. Compromisso com a verdade.